Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando para a gente comentar, analisar jogo de ontem, né? O Bahia que passou para a final do Campeonato Baiano, já era esperado. Novidade seria se o Bahia não passasse, né, gente? Aí seria o cúmulo do absurdo. O Bahia está jogando o Campeonato Baiano, o Bahia que hoje está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, não conseguir passar numa semifinal contra a Juazeirense para o Campeonato Baiano. Então o Bahia venceu ontem por 4-2 a equipe da Juazeirense no estádio da Fonte Nova. Da mesma forma que foi no jogo contra o Riggs e em outros jogos que a gente tem identificado inclusive desde o ano passado, Bahia que fez um primeiro tempo tranquilo, muito superior ao adversário, teve problemas no segundo tempo do jogo de ontem. Eu estava comentando ao jogo pela Rádio Salvador FM, e quando o jogo foi para o intervalo, que eu estava analisando ali o que aconteceu no primeiro tempo, porque o primeiro tempo terminou o Bahia vencendo e vencendo bem, né? Então, eu cheguei a analisar dizendo assim, o Bahia, se permanecer jogando do jeito que está, a tendência é que o Bahia faça mais gols, né? E ganhe o jogo com tranquilidade, passe para a final. O problema é que o Bahia foi para o vestiário. Normalmente, a gente analisa assim, o Bahia vai bem para o vestiário e volta totalmente diferente. Eu não sei o que acontece no vestiário do Bahia, que o Bahia, por muitas vezes, volta diferente para o segundo tempo, principalmente quando faz um primeiro tempo bem, tranquilo, superior ao adversário. E ontem foi isso que aconteceu. O Bahia voltou, inclusive, superior ao time da Juazeirense, mas com o passar do tempo, inclusive com as modificações feitas pelo técnico Rogério Ceni, o time do Bahia foi caindo de rendimento e terminou realmente dando muita brecha ali. Vale destacar, o Bahia estava vencendo por 3-0 o jogo e deixou o Juazeirense fazer 2 gols. O jogo terminou ficando perigoso para o Bahia, porque quando as modificações acontecem, né? O Bahia estava com o jogo tranquilo, com 3-0, com um bom primeiro tempo, com evolução de jogadas. É claro, quando a gente fala bom primeiro tempo, na parte técnica, é assim, não é o que o Bahia jogou que vem jogando, não é. Sabe por quê? Porque existia, não só no torcedor da arquibancada, e nós ouvimos vaias da arquibancada para o campo, mas o próprio atleta, ele sente o peso da desclassificação da Libertadores da América. O jogador sente, há uma desmotivação no jogador, né? Tanto é que o próprio Rogério Ceni, na entrevista coletiva depois da desclassificação por O'Higgins, o Rogério Ceni diz, vamos esperar, vamos ver quanto tempo essa tristeza vai ficar, né? Esse abatimento vai ficar, tomara que seja muito rápido e tal, mas no jogo de ontem, todos nós sentimos um abatimento dos jogadores dentro de campo. Mas o Bahia, com a técnica que tem, com os jogadores, né, com sua qualidade, superou e muito bem o time do Juazeirense no primeiro tempo. Então o Bahia fez seus gols, criou a vantagem, pouco foi incomodado. É claro que o Juazeirense deixava 2 jogadores ali, o Anderson Pato e o Bravo, para puxar um contra-ataque. O Anderson Pato é um jogador bem buliçoso, né? Corredor, para pegar ele na velocidade é difícil, porque ele é forte também. Teve um lance pelo lado direito, ele consegue ganhar do Gabriel Xavier ali, chuta, Ronaldo pega, né, no meio do caminho, mas não foi tanta coisa assim de perigo para o Bahia. Já no segundo tempo, o Bahia faz 3-0, e aí Rogério Ceni começa a fazer as modificações. Só que as modificações de Rogério Ceni, na minha opinião, são equivocadas. Eu estava no comentário do jogo e ele dizia assim, é hora de Rogério Ceni colocar o Nestor e o Del. Porque o William José, apesar de ter feito o gol de pênalti no primeiro tempo, o William José, gente, participa muito pouco do jogo. Na fase de dinâmica, né, de intensidade, ele é muito, sabe, o William José ele é para sair da área, pegar a bola aqui e tocar do lado. Ele é bom nisso, que ele tem técnica, mas ele não tem dinâmica. Ele não é um jogador que se mexe de um lado para o outro, rápido, que cria opções, ele não é. Vejo que quando o William José, quando o Everton Ribeiro chega, o Caio Alexandre chega, tem que tocar a bola para os laterais, porque para ele é complicado dar a bola para ele, porque ele não sai da marcação para pegar uma bola na frente no ponto futuro, dificilmente acontece isso. Então, naquele momento que o Bahia estava vencendo por 3-0, até para garantir ou fazer o 4º e 5º gol, eu sentia que era um espaço para o Nestor, para correr mais no meio de campo, o Del para incomodar mais o zagueiro deles, porque o time do Juazeirense ia querer atacar, a partir dali ia começar a sair um pouquinho mais.
E o Rabelo, o Carlos Rabelo, o técnico da Juazeirense, o que foi que fez? Colocou jogadores rápidos na frente. Aí o Bahia cai no erro que caiu no jogo contra o Higgins. Qual erro? Jogadores não tratar a cabeça de área com a responsabilidade necessária. Porque ali é um ponto fatal. Você perde uma bola ali de um time que está perdendo de 3-0, que está lhe dando pressão, marcando alto, que foi isso que o Juazeirense fez depois das modificações, dos jogadores que entraram, o Pino, o Tardelli, né? O Marlon, esses caras entraram para dar pressão no setor defensivo do Bahia. E aí o Acevedo foi tentar driblar na cabeça de área, perdeu a bola, aí houve o contra-ataque rápido e o jogador Bino terminou fazendo o gol da equipe da Juazeirense. E logo depois, aí foi o William José, que estava ali na intermediária, a bola chegou nele, ele foi dar o passe, deu o passe errado, o lateral direito, o Vitinho tomou a bola e acertou um chutaço de longe, a bola foi no canto direito. Naquele momento, 3-2, um empate levaria o jogo para os pênaltis. E aí cria-se, né, uma pressão muito grande para cima do Bahia. Até o torcedor, aqueles que estavam vaiando, sentiram a necessidade de dar um apoio ao time em campo. O técnico colocou Sanabria, o Rogério Ceni. O Sanabria entrou e terminou ajudando, né, o Rogério Ceni ao Bahia, porque ele pega uma bola do lado esquerdo, faz uma jogada individual, já tinha tentado uma anteriormente, faz uma jogada individual, ele adianta um pouquinho a bola, o zagueiro vem para tomar, ele antecipa no drible, a bola cai no lado direito dele, ele acende uma bomba rasteira no canto direito do goleiro Campanelli, da equipe da Juazeirense, e faz o quarto gol do Bahia. Ali já era 47 minutos do segundo tempo, e aí o Bahia deu uma respirada legal, porque nos acréscimos para o Juazeirense fazer 2 gols ia ser muito difícil. Então assim, a gente não pode avaliar o Bahia de ontem mais corretamente na parte técnica, né? Porque foi um jogo onde se sentia que os jogadores estavam desmotivados dentro de campo. Não existia uma motivação de um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, até porque tem muito pouco tempo, né? De quarta-feira, onde houve a desclassificação do Bahia da Libertadores, para sábado, quer dizer, os jogadores se representaram na quinta, treinaram quinta e sexta para jogar sábado, então o tempo é muito curto para você esquecer uma derrota traumática como foi. Derrota que eu falo de classificação, que o Bahia ganhou o jogo, perdeu nos pênaltis, mas é uma derrota sim. O torcedor, por exemplo, ainda está ressaqueado, né? Essa é a realidade, o torcedor está de luto pela desclassificação. Quer dizer, você pensa o tempo inteiro, o ano inteiro, em ficar entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro para ir para a Libertadores. Aí você chega na Libertadores, em um jogo só, você estraga o trabalho que foi feito o ano inteiro. Então o torcedor ontem, muitos deles vaiaram o time do Bahia, a torcida babou mesmo, estava, né, com muitos dos seus participantes vaiando o time do Bahia o tempo inteiro, mas o Bahia passou e se classificou para a final do Campeonato Baiano. Agora no próximo final de semana, está para decidir se sábado ou domingo, não é? Me parece, eu vi ontem alguém dizer que para o Bahia seria bom jogar sábado, porque já na quarta-feira tem jogo do Campeonato Brasileiro, só que esse jogo do Campeonato Brasileiro é contra o Vitória, e se o Vitória passar para a final, Vitória que joga hoje contra a Jacuipense, se o Vitória passar para a final, então é Bahia e Vitória, então é ruim para um, ruim para outro, né? Então eles que decidam se querem o jogo no sábado, se querem o jogo no domingo, mas o final de semana que vem vai ser a decisão do Campeonato Baiano, e o Rogério Ceni tem a semana inteira, já que não tem jogo pelo Brasileiro, seria Libertadores na próxima quarta-feira, não vai ter jogo da Libertadores. Então o Rogério Ceni vai ter a semana inteira para trabalhar o time visando a final do Campeonato Baiano. Importa para o torcedor? Importa sim. Muita gente dizendo, mas no Campeonato Baiano, mas se perder principalmente para o Vitória, aí você vai ver a crise aumentar mais ainda, né, no mundo do azul, vermelho e branco. Então assim, é aquela coisa, ganhou, aí não se dá tanto cartaz, mas se perder, vai ser realmente complicado para o Bahia, que vem de eliminação terrível da Libertadores da América. Tá bom, minha gente? Deixa o like aí, ajuda nosso canal, se inscreve também, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Grande abraço, muito obrigado, um ótimo domingo a todos.